a todos, eu sou o professor Olavo, presidente do Clube Xadrez UFVJM, e hoje temos a última aula de aberturas com o professor Glaicos. Com vocês, Hilton. Olá pessoal, meu nome é Hilton e junto com o professor Olavo nós coordenamos o projeto de xadrez aqui no UFVJM. Sejam bem-vindos. Com vocês então, Glaicos. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Glaicos, professor e árbitro da Federação Mineira de Xadrez e presidente do Clube de Xadrez de Montes Claros. Então, dando sequência então às aulas que a gente teve, hoje nós teremos nossa sexta aula com as noções básicas de abertura. E hoje nós trataremos então daquelas aberturas irregulares, né? Nós já falamos das regulares, abertas, fechadas, semi-abertas, semi-fechadas. E hoje então nós vamos falar um pouco sobre aberturas irregulares. E, para tanto, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Agora foi. Então, estão lá, aberturas irregulares. Abertura irregulares ficou difícil, né? Mas tudo bem, aberturas irregulares. Eu corrigi nos outros slides, esqueci desse. Então, aqui tem uma cenazinha que ilustra algumas das aberturas irregulares, né? Não sei se vocês vão identificar. Uma tá fácil, que é o orangotango. Mas tem outras também, a gente vai ver. Tem a London. Não, o sistema London a gente viu na semana passada nas semi-abertas. Ah, tá. Semi-fechadas, perdão. Tá? Então... Aqui nós vamos então para as aberturas irregulares. Na verdade, o pessoal muito confunde Londons. Inglês é minha predileta. Ah. Então você deveria conhecê-la aqui. Eu vi, porque eu vi aí as características de... Sim, sim. Então, no xadrez, a abertura irregular é o termo que a gente dá para aquelas aberturas que não são comuns, né? As incomuns ou não ortodoxas, né? E desde o início do século XIX era usado para classificar, então, as aberturas que não eram E4, E5, que é as abertas, né? Ou D4, D5, que são as fechadas. E aí, com a evolução, então, da teoria das aberturas, elas deixaram de ser irregulares para se tornar padrão. Então, esse termo irregulares muita gente não usa mais, e usa mais aberturas de flanco. Então, elas são conhecidas também como aberturas de flanco. Ou seja, a gente não sai com os peões centrais, né, da coluna D ou da coluna E. E como que funciona, então? A gente tem alguns exemplos aqui de aberturas regulares e eu escolhi, né, não dá para trazer todos, a gente trouxe meia dúzia aqui para poder exemplificar para vocês. Então, eu trouxe hoje a abertura inglesa, a Sokolsky, que é a orangotango, que estava ali na imagem também, o ataque Grob, a abertura Benko, ataque índio do rei e a abertura hatch, que na nossa desenhozinho ali era representado pelo cavalinho, também muito jogado. Dessas aqui, as mais jogadas são a inglesa e a hatch, né? As outras tem gente que até considera um crime o ataque Grob, por exemplo, é a mais extravagante das aberturas, né? Conhecida como uma das mais extravagantes. Mas não é só ela não, tem outras que são piores. A orangotango é uma coisa também, alguns consideram uma abertura fraco e tal, e alguns até já disseram que contra a orangotango pode jogar qualquer coisa que tá ganho e tal, e não é bem assim, mas a gente vai ver isso com calma, né? Então vamos lá. A inglesa é caracterizada pelo movimento C4, tá? E ela foi mais popular a partir do século XIX aí com o inglês Howard Stoughton, que a gente conhece muito pelas peças de Stoughton, né? Que adotou muito essa abertura, então se popularizou. De característica posicional, as brancas controlam o centro à distância, pelos flancos. Então, você veja que com a jogada C4, ele não ocupa o centro, né? Ele está atacando o centro na casa de D5, mas ele não ocupa primordialmente o centro. Segunda abertura que nós vamos ver é a orangotango, que começa com B4. Essa aí é interessante, né? Ela não controla o centro, não ataca o centro, né? E tem essa historinha muito interessante sobre ela, que foi criada pelo Savielly Tartakower. Ele estava jogando um torneio de Nova York em 1924, e aí ele estava lá meio querendo dar um passeio, esfriar a cabeça e tal, ele ainda não sabia o que iria jogar. Ele foi ao zoológico, fica ali no Bronx, Nova York, né? E ele ficou encantado com uma orangotanga chamada Suzane que tinha lá. E alguns contam a história, né? Alguns enfeitam a história dizendo que ela olhava para ele como se assim, qual será o problema desse moço que está aqui me olhando e tal. E aí ele pegou um tabuleiro, colocou lá, achando que ela ia derrubar tudo, fazer alguma bagunça. E ela pegou a peça em B, o peãozinho de B, e jogou em B4 sutilmente, né? Isso é uma historinha, né? Que eles enfeitam, né? Mas a verdade é que ele fala que resolveu jogar essa abertura contra o Geza Marox, que é também um grande mestre conhecido, né? Principalmente pela sua estrutura de peões.
E aí ele criou essa abertura, então, para jogar contra o Marrocos no outro dia. Ele estava lá um dia antes do torneio, estava passeando no zoológico e resolveu criar essa abertura e foi dado, então, o nome de orangotango. Futuramente, né, já por volta de 1960 e poucos, 63, eu acho, o Sokolsky, que era ucraniano bielorrusso, se não me engano, ele fez mais estudos sobre essa abertura, né, e jogava ela também. Então, B4 é o lance. Ataque Grob é provavelmente a mais excêntrica de todas as aberturas, porque, na teoria, o avanço de E4 não contribui em nada para o desenvolvimento ou domínio das casas centrais. Olha, ela é o oposto da orangotango, né? Enquanto a orangotango é B4, a Grob é G4. Também não controla o centro, não ajuda no desenvolvimento das peças e, pior, debilita totalmente o roque do lado do rei, da ala do rei, né? O roque pequeno, que é muito comum a gente fazer, geralmente, o roque pequeno. Então, ele enfraquece a ala do rei das brancas, né? Então, essa Grob tem muitas críticas sobre ela, e quando você joga uma Grob, você jogar contra o mestre, ele levanta e vai embora, e nem quer jogar com você nunca mais. Acho que é um insulto. Alguns acham que é um insulto. Mas a gente vai ver alguns táticozinhos, algumas coisas, curiosidades que tem nessa Grob. Abertura Benko, em vez de G4, G3. Ela é de Paul Benko e ele utilizou ela para derrotar Bob Fischer e Mikhail Tal no torneio de candidatos de 62, né? Então, quer dizer, tem seu lugar, né? É uma abertura que dá muitas variações, né? Você não controla o centro também, você ataca o centro à distância através do fianquete do bispo em G2 e você pode migrar para outras aberturas, como a ataque do rei, que também começa com G3, curiosamente, né? Mas ela tem uma sequência diferente. O ataque também é fechado, é estratégico. A estratégia apresenta táticas e esquemas comuns num confortável meio de jogo contra diversas defesas das negras. Então, ele não define o centro a princípio, né? Ele vai atacar o centro futuramente, à distância, e aqui ele pode também ter muita transposição, né? Permite muita transposição para outras aberturas. Então, ele retarda esse controle de centro para poder ganhar solidez no início. E a hatch que começa com o cavalo F3, D5 e C4, né? Indicado aos jogadores mais posicionais, tá vendo? Porque ela é bem fechadinha também. Devido ao grande número de manobras, essa abertura foi criada pelo tchecoslovaco Richard Hatch e tem a ideia de flanquear ambos os bispos contra qualquer resposta das negras. Nós vamos ver no modelo mais para frente que dá para flanquear, que a ideia é flanquear os dois bispos, ok? E aqui, nós agora então vamos para o nosso amigo Lichess. Deixa eu só pegá-lo aqui. Está na tela o Lichess aí? Sim. Ok, maravilha. Deixa eu só... Tem um negócio de ocultar aqui. Beleza. Então, vamos lá. Aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre as aberturas, né? Chamadas abertura de flanco, e são aquelas caracterizadas por movimentos diferentes dos tradicionais, D4 ou E4, né? Então, por exemplo, nós temos aqui a A3. Notem o seguinte, tá, pessoal? Só voltar aqui. Geralmente, a gente falou, né, nas aberturas abertas e fechadas, a gente falou sempre de D4 e E4, né? Pode ser respondido com D4, com D5 e E5, que seriam as mais tradicionais. Mas, então, tudo que não tem a ver com D4 ou E4 são chamadas de aberturas irregulares. E nós temos grandes possibilidades aqui, ó. Nós temos esse, e ainda dos cavalos, né? Opa. E esse. Aí você vai falar, o Glide está louco, né? Cavalo em H3, cavalo em A3, A4, isso aí deve ser loucura do Glide. Pois é, mas existe a possibilidade também, existem nomes para essas aberturas, não estou falando que elas são boas, que devem ser julgadas, mas existem, tá? E nós vamos ver aqui rapidamente sobre elas. Essa aqui, chamada de abertura de armazém de Andersen, tá? A abertura Andersen era jogada, né, por Paul Andersen, e ele criou essa abertura aqui também
como uma forma de aguardar o desenvolvimento de centro, né? Se jogar aqui, já não tem o bispo aqui para poder criar aquela cravatura ou aquele cheque chato e tal. Outra que foi jogada, que é conhecida como abertura de armazém, A4. Não me pergunte, eu não encontrei nada sobre essa abertura. Por favor, peço desculpas, mas eu não encontrei nada sobre essa abertura. E me parece bem ruinzinha, né? Mas ela tem a ideia também, igual a orangotango que nós vamos ver, de depois de fazer B4 e B5, Eu já tá? E enfrentei expandir na ala da um dama. adversário que abriu essa e depois ele levou a torre. Por aqui? É, Eu já vi muito aluno começar assim, tá? por E a medo gente já de um reprime centro e logo tal. que isso está errado. Então, assim, é bem difícil sair com a torre pelo canto, mas há quem jogue, né? Vou fazer o quê? Outra que a gente conhece, outra é a B4, que nós vamos ver, que é a orangotango, nós vamos estudar ela um pouquinho. Tem o C3, que é a Zaragoza, também não encontrei sobre ela. D3, que também é uma abertura mais contida, né, com a ideia de jogar o E4 aqui e, bom, se jogar aqui já joga E4, com a ideia de trocas e tudo mais. Tem a E3, que é a abertura de Van Crudis. Não sei quem é esse cara também. Procurei, tá, gente? Eu estudei isso aqui, mas eu não consegui achar muita coisa. Então foi muito difícil montar essa aula por falta de material para cada um desses lances aqui. Tem a F3, conhecido como abertura do fianqueto do rei, não, é a abertura de Barnes, ou Gedult. A G3, nós vamos ver também, que é a conhecida como fianqueto do rei, ou Benco. A Grob, que é a G4. Tem a H3, que leva o nome de Desprez, ou abertura Cadas. H4, que é a de Durkin, tem um materialzinho sobre ela também, que chama Ataque Sódio. Não conheço por quê, mas ela se baseia também como A4, que depois vai avançar aqui e já vai atacar na ala do rei, é aquela avalanche de peões já de início. Cavalo A3, perdão, H4 é Desprez. O cavalo A3 que é de Durk, ataque sódio é essa de cá, perdão. A C3, cavalo C3, que é de Dunst. H3, que é conhecido com abertura de amônia, eu já visto esse nome, ou com a abertura de amarra ou de amônia, ou cavaleiro bêbado. Popular cavaleiro bêbado. E tem a hatch, que nós vamos ver aqui também, além da inglesa, e tem a F4, que é Bird. A Bird também é bem jogável, tá? Tem gente que joga como se fosse uma Sicília, como se fosse uma siciliana de brancas. Siciliana invertida, siciliana de brancas, tá? Vamos então aqui agora ver aqui a inglesa. Basicamente é o seguinte. As brancas, elas não vão ocupar o centro, como eu disse, tá? Elas vão tentar dominar pelos flancos. Então, ela joga C4 na inglesa. E pode ser respondido, por exemplo, com E5. Já é a resposta que geralmente se vê na inglesa jogar E5. Tá bom? Mas existe também a possibilidade de responder com C5, fazendo uma simetria. Tá? É uma variante simétrica, que é um jogo complexo e demanda muita teoria, gente. Isso aqui é profundo, mas ela é muito difícil de ser vista essa resposta aqui. Geralmente, a resposta mais vista é E5, mas tem ela com C5, cavalo C3 e cavalo C6. É por isso que ela é chamada de variante simétrica, né? Tem que ter uma preparação teórica muito boa. Outra possibilidade seria, além do E5, o cavalo F6, que é a defesa anglo-índia. Ela geralmente é a base das índias, da Grunfeld, que a gente viu aqui, né? Da Índia do Rei, que joga com o bispo G7 fianquetado, né? E possibilita uma série de transições, porque depois ele pode jogar, vou vir aqui para um gambito da dama e tal, ele pode continuar na inglesa com a saída aqui e tal. Então, existem várias posições, né? E aqui pode jogar também com o cavalo F3, tá? Que já é uma transposição para índio do rei. E ataque índio do rei. Aí aqui, voltando aqui na E5, costuma-se jogar aqui na inglesa o cavalo C3, cavalo C6, cavalo F3 e cavalo F6, aí sai para a variante dos 4 cavalos, tá? Segue a variante dos 4 cavalos. E aqui costuma-se jogar aqui o bispo fianquetado aqui, até um contra-fianqueto aqui também.
A ideia da inglesa é essa aqui, parecido um pouco com aquele London, né? Também, que depois é só jogar aqui, pode transpor para uma London, uma coisa assim. Então, essa é a abertura inglesa, ok? A outra que eu acho super legal, eu sempre gostei dessa abertura, não sei porquê, não me pergunto porquê, eu achei ela legal pelo nome, pela historinha dela, é orangotango, tá? Então, B4, como eu disse, as brancas iniciam a abertura deixando claro que vão fianquetar, a intenção é fianquetar, mas por que não jogou B3? Bom, ele já quer a expansão na ala da dama, né? Aqui ele já busca a expansão na ala da dama, provavelmente para fazer esse, ou até mesmo o B5 depois, né? A4, B5. A resposta agressiva das negras, que levam contra-jogo, essa aqui, ó, a mais agressiva é o E5, que leva a um contra-jogo bem tático. Isso aqui tem uma trocação de peças no início, que é fantástico também. Se você não tiver bem esperto, você pode cair em armadilhas aqui e perder rapidamente, tá? Tem a resposta também que é mais posicional, que é D5 em vez de E5, tá? A D5 é mais posicional e vai para uma partida mais fechada, as negras vão jogar de uma forma mais tranquila, né? Então tem uma diferença enorme para essa aqui, que é bem dinâmica, já sai atacando, né? E geralmente ele não defende o peão, ele joga, as brancas jogam aqui já dominando essa diagonal e começa a ficar perigoso, tá? Então você vê que já fica com pressão no E5 e no G7, tá ok? Então, outra resposta mais tranquila seria o D5, tá? Querendo desenvolver tranquilamente, sem pressa, pode partir para aquela ideia da Caro-Kann e tudo mais, né? Porque aqui ele já quer jogar aqui para evitar justamente de abrir esse peão ou jogar um cavalo. Então, tem alguns truques aqui. Outra também, que deixa o centro indefinido, né? E que também possibilita uma quantidade enorme de variantes, é jogar cavalo F6 e esperar ele definir. Quando joga bispo aqui, já tem um cavalo, pelo menos, tampando essa diagonal, e ele pode fazer o contra-fianqueto aqui e também fianquetar o bispo em G7, né? Então, por isso, joga esse cavalo de F6. Uma outra possibilidade, C6, com a ideia de jogar o D5 já apoiado, né? Porque, por exemplo, se jogar aqui, né, já trava com D5, bloqueia e impede esse avanço aqui também, né? Que aí troca os peões. E uma outra também seria jogar E6, com a mesma intenção de fazer D5, só que pro outro lado, né? E leva ao que aqui fica parecido com aquela ideia da francesa, né? E aí esse bispo aqui é aquele tal do bispo mau, que vai jogar atrás da cadeia, que não consegue desenvolver, mesmo que fianquete aqui depois, ele vai ter que sair por lá, né? Aí se tiver, então, esse aqui, pode vir esse aqui e o B5 chegando para impedir o bispo de sair por A6. Então, é uma possibilidade de acontecer. Então, essa aqui é a orangotango. Joga-se B4, né? Esse é o lance. E a resposta mais comum é E5, tá ok? E aqui, geralmente, igual eu te falei, ele deixa o peão cair para jogar o bispo B2 e criar uma tensão na diagonal A1, H8. Já no ataque grobiano, que é do outro lado, em vez de B4, G4, né? Contraria o princípio das aberturas, né? Não ajuda em nada no desenvolvimento, nem controle de centro. E o pior, debilita essa ala do rei aqui todinha, né? Então, pode seguir aqui com D5. Lembra, olha só, a gente mostrou lá na orangotango essa questão, né? Abre aqui, abre E5. Na Grob, o que acontece? Abre aqui e abre D5, com a mesma ideia de atacar aqui, né? E aí, o que as brancas fazem aqui? Igual eu falei, que não defenderia o peão de B4 na orangotango, aqui também não defende o peão de G4, né? Então, o lance aqui mais jogado é o bispo G2. Se bispo G4, C4, criando, então, a tensão justamente nessa diagonal inteira, ó. Porque agora, né, se toma aqui, tem um peãozinho de B7 caindo e uma torre sendo, vamos dizer, controlada ali, sendo capturada, né, com um ganho de qualidade. Né? Ela não tem como expurgar, porque ela não vai sair dali, né? Ela vai ser realmente sair do tabuleiro, do jogo, porque ela vai ser tomada pelo ganho da qualidade, né? Bom, a linha mais jogada da Grob é essa, tá?
e as brancas sacrificam o peão de G4 para pressionar os pontos de D5 e B7, tá? Então, se toma, bispo toma, opa, peraí que eu pulei alguma coisa. Se toma, bispo toma, cavalo sai, e aí sacrifica a qualidade, já ataca o bispo aqui para defender, porque quando toma lá, cria também essa, né? Esse ataque, esse contra-ataque, aí fecha com o F3, o bispo volta, e aí sim, o cavalo está cravado, o peãozinho está caindo, e começa a ter problemas aqui para as negras também, posicional, né? Então é muito interessante. As brancas começam a ter a vantagem material que eu falei, qualidade, né? E da qualidade material e também a atividade. Bom, Mas a estrutura não tá boa ainda, né? E a estrutura tá com problemas aqui e com problemas aqui, né? Mas aí ele tem atividade. Sim. Né? Ele ainda vai poder, talvez até esse aqui, para poder fianquetar aqui, impedir rock e tudo mais. Então, existem algumas possibilidades aqui. É lógico que tem que estudar um pouquinho. O pessoal não estuda muito grob, não, porque acha que não deve jogar. Eles são bem sensatos. Bom, perdão. Tá bom, a gente passou aqui, agora aqui, ó. Então, a gente viu se tomar é ruim. Então, vamos voltar aqui e ver uma outra variante, que seria a C6 defendendo o peão. Aí, nós vamos para a ideia principal da grob, que é jogar esse dama B3. E vai manter a pressão aqui e aqui. É sempre manter a pressão. Os pontos-chave são D5 e B7, né? Reforça a mesma estratégia, né? E aí, se fechar aqui, começa os golpitos, que a gente estava falando agora há pouco, né, Hilton? Então, aí, se jogar, então, B6... Já caí várias vezes nesse golpinho, viu? Você toma D5, você toma D5. D5. Você já enfrentou a grob e caiu? Eu caí nos golpezinhos dela. Um deles é esse aqui, ó. Se ele fechar lá, você toma de dama, e aí você já criou uma necessidade de trocas aqui, né? Já tá... Se tampar de cavalo, nós vamos ver o que vai acontecer. Mas aí, dama toma D5 e lá vai a torre embora para o espaço, né? Já caiu a torre, uma peça a menos, e aqui no lance 8 já está com uma peça a menos, né? Então já começa a complicar. Agora, se defender, em vez de tomar C4 ou de C6, então em vez de tomar ou jogar esse, joga E6. Mesma coisa, segue a ideia, dama B3. E aí, se jogar, por exemplo, B6 para defender o B7, né? Aí, vamos lá, um outro golpezinho. Toma de bispo atacando, então, a torre, né? E aí, tampa aqui, mas cai agora o F7, com cheque. Caiu o cavalo. Então, uma peça a menos de novo. Novamente, com uma peça a menos. Então, esse é outro golpe. Tá, então a gente viu o E6 também, não é uma coisa boa. Cavalo F6. E vamos ver o que vai fazer com o cavalo F6, né? De novo, dama B3. A ideia é sempre manter a pressão D5 e D7. E aqui tem esse defendendo depois com E6. Parece que agora está tudo controlado, né? O cavalo já saiu de lá, não vai cair, né? Toma. Não tem dó. Toma mesmo D5. A ideia é a pressão D5. Toma de cavalo. Cheque primeiro. E olhem só. Cheque. E olha o que aconteceu com o bispo. Caiu o bispo. Porque o E6 tampou a volta do bispo. Cavalo C6 para tampar o cheque. Caiu o bispo. Uma peça a menos de novo. Né? E continua na diagonal aqui em pressão. Tá fazendo pressão aqui. O bispo não pode sair agora para rocar. Né? Então, sempre assim. Então, assim, tem gente que não gosta da grob, mas tem que saber jogá-la, né? Então, aqui, ó, perdão, aqui a resposta mais jogada é essa linha aqui, D5, né? Aí deixa cair e a ideia, não pode tomar aqui, porque a ideia vai ser jogar B3 e continuar sempre nessa pressão. Então, talvez recuar o bispo aqui para evitar o cheque, evitar situações, deixar esse peão cair aqui é a melhor ideia, deixar esse peão cair. Você tomou um lá e vai perder um aqui. Ou tem a ideia também do avanço, né? Pode avançar, então, o peãozinho aqui, mas também vai
avançar, se avançar, é a mesma ideia. Toma lá e ganha a torre, ganha qualidade material. Uma qualidade. Abertura, viu que a Grob é aquela coisa, o pessoal malha A Grob é demais. assim, né? Você deixa a isca para tirar o bispo da casa natural dele. Sim, sim. Então, assim, ela é perigosa, ela não é fácil ser jogada, né? Ela tem cheio de melindres aqui, mas, assim, contra um jogador... Mas quais são os melhores lugares para jogar Grob? No Blitz e no Bullet. São rápidos, o cara não pode ficar pensando muito, perder muito tempo analisando onde que ele vai defender, como que ele vai defender, entendeu? Que peça que ele vai jogar e tal. Então, assim, porque tem essa defesa aqui, deixa cair o peão, tem um monte de situação. Mas se você for jogar com um cara pensado ou um titulado, um cara que já conhece isso aqui, é por isso que eles desprezam a Grob, porque eles já conhecem um monte de situação aqui e não veem a possibilidade de você ganhar deles jogando uma Grob, ok? Então é isso. Agora, abertura Benko. Abertura Benko e ataque do rei, eles levam o mesmo lance inicial, mas tem diferença na continuidade. Então, é na ordem das jogadas é que ela difere um pouquinho às vezes, tá? Então, G3, com a ideia já clara de fianquetar o bispo e rocar pequeno, né? Já está escrito nas estrelas, mas ele é versátil por causa da transposição que eu falei. Ele é muito utilizado em todas as aberturas. Por exemplo, a gente viu aqui a inglesa, a London, tem essa Índia do Rei, ataque Índia do Rei, tem várias aberturas que você fianqueta aqui. Até a Grob que nós vimos aqui fianqueta, né? Então, pode transpor facilmente para algumas aberturas que usam o fianqueto do Bispo do Rei, né? O ataque do Rei que nós vamos ver agora aqui no próximo capítulo é um deles. Então, aqui se joga com o D5 e o Bispo G2, ó, e já começa a fazer a pressão aqui do mesmo jeito, tá vendo? Então, mas ela não tem agora a intenção de sair igual um louco, igual a Grobiana, de sair atacando igual um louco, né? Ela é mais contida, ela é mais fechada, é uma posicional, então se joga com mais tranquilidade. Igual o ataque do rei, que também começa com G3, tá ok? E segue, né? D5, por exemplo, cavalo F3 antes do bispo, tá vendo? Porque ele quer já tirar e fazer o roque. Então ele não tem intenção de tomar ali. Primeiro ele joga cavalo F3, aí vem o roque. Então, como na abertura Benko, ele também cede o centro. Ele não está controlando só o cavalo que está atacando a casa de E5. E ele vai atacar o centro de distância depois, né? Ele vai contra-atacar depois. Então, primeiro ele cede o centro, como na maioria das aberturas irregulares, elas ou cedem o centro totalmente, ou elas atacam o centro à distância. E, por fim, a abertura hatch. A gente trouxe rapidinho aqui para dar tempo da gente cumprir o cronograma hoje. A hatch começa com cavalo F3, respondido por D5, geralmente, tá ok? Porque já não pode jogar o E5 aqui direto, né? Mas, se você procurar lá no chess.com, eu estava olhando, lá eles fazem uma outra referência, que é cavalo F6, cavalo F3, cavalo F3, cavalo F6, e não D5. Essa é a referência da hatch deles. B3, já indicando o fianqueto, na ala da dama, no caso. D5. E3, evitando o D4. E aí ele traz o C5 para apoiar o D4. Aí sim, beleza. Aí agora fianqueta o bispo, tá? Essa é a variante da hatch que vocês vão encontrar, por exemplo, no chess.com. Que eu conhecia essa também, mas eu vi que os livros contam, os mais antigos, contam com o cavalo, com o peão de D5. E aí tem C4. A gente viu agora há pouco, né? A ideia de C4 aqui, querendo deslocar, ou avança, ou toma. E aí nós vamos ver aqui algumas variações para defesa desse C4. A ideia aqui é atacar o centro com o peão lateral, né? Como a gente disse, abertura de flanco, ela vai já combater o centro com um peão lateral. Trocar um peão de lateral pelo um de centro é muito interessante. E aí tem várias possibilidades. A primeira é tomar em C4, que também não é legal, que você está tirando esse peão do centro e levando ele para a lateral. E aqui aqui já de cara, já pode vir esse aqui, né? 4, que ataca. O que o pessoal costuma fazer é jogar aqui, né? Para evitar que jogue B5 defendendo. Aí, por exemplo, esse aqui, não,
perdão, já entreguei um peão. Por exemplo, cavalo F6, esse aqui, e já está ganhando o peão de volta e depois fortalecendo o centro, ok? Então, assim, esse peão acaba ficando difícil de defendê-lo. Então, ele vai retomar o peão e depois jogar o D4, com 2 defesas. A dama e o cavalo. Né? Então, é uma abertura bem interessante de ser jogada. Outra possibilidade, em vez de tomar o D4, é jogar o E6, defendendo aqui, tá? Pode tomar, toma e já joga o D4, também é jogável. Ou se não, defender com C6, também é um costume ver também na hatch, em vez de, né, porque aí você troca um lateral por um central, e aí recupera com lateral, e abre-se a coluna C totalmente. Né? E aí a ideia é, depois que você conseguir desenvolver as peças, geralmente por fianqueto, cavalo, e aí a torre vem ocupar a coluna C. E a mesma coisa vai fazer as negras lá em cima. Outra resposta possível é, em vez de defender, é o avanço para D4, que já está defendido pela dama, adianta o centro, cria possibilidades como é que fala? De impedir, né, algumas aberturas aqui, e já cria tensão para trocar peças, e você tem a possibilidade de, já no início, ter trocas e o jogo se tornar mais dinâmico com esse do avanço, né, porque ele fica mais aberto. Bom, essas eram alguns exemplos da abertura e algumas ideias básicas sobre o que acontece nessas aberturas. E agora a gente vai Então, ver... a hatch é caracterizada por um cavalo após o peão. Ele começa parecido com a inglesa, né? Sim, é igual eu estava falando aqui, ó, tem a ideia dos 2 cavalos, Isso, né? né, que é muito comum. E por isso que eu estava E dá para falando, transpor ela para uma inglesa, então, né? dá para transpor para a inglesa, jogando C4 aqui, por exemplo. Entendeu? Dá para transpor para aquelas dos fianquetos também, jogando aqui. Uhum. Né? Essas aberturas regulares, elas têm essa característica mesmo de transposição. Né? Você começa de um jeito, mas você pode transpô-la para alguma coisa, para alguma outra variante, né? E chegar numa outra posição lá na frente. Principalmente essas últimas que eu falei, a abertura bem com a Índia do Rei e a hatch. Elas são caracterizadas muito por essa transposição. Bom, e para a gente divertir aqui, eu trouxe uma hatch hoje. Uma hatch julgada pelo Ricardo Hatch contra até estou repetindo aqui o José Capablanca, mas é porque achei essa partida fácil de encontrar ali e comentá-la e achei ela bem interessante. Espero que vocês curtam comigo. Vamos lá. Então foi jogado cavalo F3, cavalo F6, né, caracterizando a hatch, C4, né, igual você falou, a transposição parece que vai transpor para uma inglesa, né? E o Capablanca que responde, então, com G6, que é uma possibilidade de uma Índia, né? Uma Índia do rei. Oi? É o Um fianqueto, fianqueto, né? caracterizando que se ele jogar aqui, ele joga a Índia do rei. Com esse C4 aqui, ó, já evita o peãozinho D4 da Grunfeld, né? Já fica mais complexo jogar a Grunfeld, porque aqui o cavalo vai sair, né? Então, o Capablanca aqui resolveu enfrentar a ideia da hatch com o fianqueto de bispo do rei, que é comum da Índia. E aí jogou-se B4, que aí ele já ganhou espaço na ala da dama aqui, né? Ele já começa a enxergar que ele vai fianquetar, vai rocar, e aí ele vai começar um ataque forte na ala da dama, né? O Hatch já tinha essa ideia. Beleza, o G7 foi jogado, e aí ele já contra-fianquetou, botou um fianqueto também do lado de cá, e o roque. E aí o Hatch prepara, então, agora o seu duplo fianqueto, que a hatch também tem essa característica, eu te comentei lá, né? Usar um duplo fianqueto. E o Capablanca responde também com um duplo fianqueto, curiosamente, né? Então, aqui um duplo fianqueto de ambos os lados. E roque foi jogado. Então, você vê que tem uma certa simetria aqui, né? Com exceção da estrutura de peões, que aqui já está ganhando espaço na ala da dama, né? Ele atrasou esse cavalo para ganhar tempo com espaço na ala da dama. D6 foi jogado, D3, bispo de D
Não, cavalo de B, D7, né? Desenvolvendo o cavalo, estava faltando. Ah, só um detalhe. Aqui, ó, quando acontece o roque pelas brancas, aqui, inclusive, no comentário está o seguinte, que ele cumpriu o plano de abertura, só que ele antigamente jogava com B3 para fianquetar. Ele agora estava jogando com B4. É uma nova ideia que ele teve na abertura dele. Então, seguiu aqui cavalo de BD2, ó, fazendo bem simétrico alguns lances. E E5 foi jogado, dama C2, vigiando a casa de E4, né? Se avançar, agora nós temos 3 ataques contra 2 defesas. Então, aí o ataque ganha. Trouxe mais uma torre de E8. E aqui, Um torre ataque de por F... raio-x aí pela torre, né? Sim, e aí ele botou, o Hatch bota a torre não em E1, mas em D1, né? Já fazendo um raio-x lá na dama, né? É um lance sutil, mas a ideia aqui, na verdade, que para muitos é difícil de enxergar, ele já pensa em controlar essa diagonal. A ideia dele é a diagonal de A1 H8, onde está esse bispo. Ele trocar esse bispo que é muito forte na defesa do rei, do roque, né? Então ele já quer trocar, ele já quer ter uma ideia de que a dama vai estar ocupando aqui depois essa diagonal juntamente com o bispo. Então a ideia já está prevendo. Essa torre está aqui porque ele já está querendo tirar o cavalo e romper o centro, fazendo D4. É um lance sutil, mas assim, para a gente às vezes é difícil de enxergar uma coisa, um plano tão futuro, mas para eles era a coisa mais tranquila do mundo, né, enxergar isso. E aqui contra-ataque com A5, querendo quebrar, né, a coluna A, e Hatch defende com A3, né? Se quebrar, nós vamos trocar as torres. Aí eu ponho minha torre em A1 e aí eu vou dominar a coluna A. Então não troque, joga H6 aqui, capa branca. Cavalo F1, com a ideia já de liberar aqui, né? E trazer o cavalo para E3 e já romper esse centro aqui, né? Porque já tem cavalo, já tem o bispo, já tem a torre e só tem um peãozinho defendendo essa casa. E aqui ele joga C5 para justamente trazer um segundo peão e forçar essa barra aqui na ala da dama, né? Contra-golpear na ala da dama e também ganhar espaço. Então foi uma boa jogada, que é arriscada, porque ele acaba deixando essas debilidades para trás aqui. Mas ele já tinha calculado esses lances. E aqui também exclama a jogada, a resposta do Hatch, que ele não toma, ele não pretende abrir aqui. Então ele não toma, ele simplesmente joga aqui e cria a possibilidade de um posto avançado. Se chegar com uma peça aqui, um bispo, um cavalo, vai ficar muito forte, né? Se tivesse tomado, gente, né, voltando aqui, se ele tivesse tomado, bispo toma 5, seguiria torre toma 5, cavalo toma E5, parece que Eu ia sugerir realmente tomar de torre para evitar alocar um peão para o canto, né? Sim, né? Abrir a coluna, deixar um peão isolado no canto, ia ficar complicado, né? É melhor de torre, porque agora o peão isolado aqui começa a ser uma debilidade. Tem que ser defendido por peças e não por outro peão. E aí cavalo toma E5, mas não está sacrificando, não. Aí está atacando aqui e aqui, né? Então, bispo toma G2 primeiro, cavalo toma lá, aí volta com o bispo defendendo, só que aí tem cavalo toma F6, bispo toma F6, bispo toma F6, e a dama toma. E aqui as negras têm uma perspectiva, embora elas tenham um peão a menos, né? O peão de E, elas perderam o peão de E, elas estão muito mais ativas e com as perspectivas melhor. E as brancas acabam não tendo muito por onde jogar. Então, bispo peão contra cavalo aí o bispo é bem mais forte do que o Isso. cavalo nessa posição. Ele está mirando o roque, inclusive, né? Está ameaçando entradas de dama por aqui ou por aqui, né? A qualquer momento. E passar a dama, né? Para dar mate e tal. Então, assim, tem uma atividade muito maior para as brancas aqui, né? Porque se jogar esse aqui, tem condições até de começar a jogar esse, quebrar o centro, abrir, passar a torre. A torre pode sacrificar a torre aqui, inclusive, ó. Existe a possibilidade até de sacrifício, se esse peão jogar uma casa para frente, de sacrificar a torre para entrar com a dama aqui, ó, né? Então, existe muito perigo aqui. Então, as negras estão mais ativas. Então, por isso que ele, em vez de tomar lá, ele fez o B5,
que aí exclama, né? Que não abre nada. E aí, cavalo manobra, né? Para tentar achar uma casa melhor para o cavalo aqui, em E6, perdão. E aí, agora sim, agora ele volta àquele plano. Começa a manobra para abrir o centro. Ele já está querendo jogar o D4, tem tempo. Tirou a dama da reta, né? Porque a gente já tinha falado que já tinha essa condição aqui. E chegou o D4, né? E aqui, as negras, o capa branca, que não era nada besta, ele faz um lance interessantíssimo, né? Ele, em vez de tomar aqui e sair abrindo tudo, primeiro ele joga o bispo em E4. Perdão, abri uma coisa aqui que eu não previa. Oh, meu Deus do céu. Só um minutinho, pessoal. Aconteceu um pequeno probleminha aqui. Perdão. Então, voltei. Tudo bem. No caso, ele aproveitou que o cavalo protege essa posição aí, né? Sim, o cavalo está aqui para apoiar o bispo, então ele entra atacando a dama primeiro e acha uma casa interessante para o cavalo, para o bispo, né? Porque ele não está sendo atacado aqui. E se esse cavalo sair, ele vai trocar. A mesma ideia que as brancas têm de trocar pelo bispo que defende o roque, né? Aqui também é a mesma ideia, trocar pelo bispo que defende o roque e enfraquecer as casas claras da ala do roque, da ala do rei. Né? A ideia é mais ou menos a mesma, é que é enfraquecer o roque do adversário. Então, os dois estão com duplo fianquete, e assim que seguem duplo fianquete, né? A ideia é derrubar a peça que defende o roque. Foi jogado, então, dama C3. Um lance questionável, duvidoso aqui, né? Não é que seja ruim, mas ele é duvidoso. Dama C1 era o indicado, né? Seria mais prudente jogar dama C1. Porque aqui você já coloca também na mira do bispo, né? Que aí já complica um pouquinho. Né? Se o cavalo sair daqui agora, né, tomar isso aqui já começa a ficar difícil. Aí ele toma com peão E, toma D4, E toma D4, e aí ele tira o cavalo. Só que também há um problema aqui. Aqui foi considerado um lance ruim, prematuro, né? Porque se você queria impedir isso aqui, ou atacar, você poderia ter jogado, por exemplo, cavalo E6, e se empurrasse o peão ou tomasse lá, aí você fazia cavalo H5, justamente atacando nessa ala. Aí a dama ia ter que sair da frente, tomava o bispo e depois tirava o cavalo de E6. Então a ideia é melhor... né? Sim, daria um descoberto na dama, o famoso cheque na dama. Dava um cheque na dama aqui, sai da frente a dama, cai o bispo e diminuiria aquela pressão desse bispo nessa diagonal, ó, bispo e dama, né? Então, esse lance foi considerado um lance fraco, um lance ruim, prematuro. Aí deu tempo dele tirar a dama, né? E aí ele sai daquela cravatura e continua defendendo o peão com 4 peças, inclusive, né? Todas defendendo o peão de D4. Ele só tem 2 ataques, então ficou mais tranquilo. E aí ele toma, também é fraco, né? É um lance duvidoso, né? Era melhor ter trazido a torre de A para D8, né? Porque aqui a torre está sem função e aqui ela ficaria na coluna. E depois que, olha só, se trouxesse a torre de AD8, se tomasse aqui, tomava de peão e a torre estaria aqui na mira da dama novamente, né? Com o cavalo na frente. Então, a torre de AD8 talvez seria melhor. Então, dama jogou aqui e tomou, mas foi um lance duvidoso. Bispo toma, aí dama toma. Dama tomou C4, bispo tomou G7 finalmente, rei tomou G7, e agora sim a dama, além de defender o peão, ela conseguiu posicionar na diagonal A1, H8, que é muito forte, e que não tem mais o bispo de defesa, né? Saiu aquele bispo que estava enchendo a paciência. O rei G8 voltou para poder sair do cheque, e aí cai o peão de D, que estava isolado e sem defesa, né? Pendurou o peão. Dama C5 foi jogado, atacando a torre, e torre de AD1. Torre de AD1, aqui, né, ele recupera a posição, além de recuperar o peão, ele fica numa posição melhor do que o capa branca aqui, né? E aí, dama C5 defende torre de AD1. E aqui, defendendo o cavalo agora, que já tinha 2 ataques no cavalo, então defende com torre A6 e o cavalo faz a segunda defesa.
E aqui, outro lance que exclama. A ideia desse lance em cavalo E3 é, na verdade, manobrar o cavalo, né? Para cá, ou até mesmo para cá, que ainda não, porque está defendido, mas a ideia é de chegar esse cavalo em F6 e atacar também o H6. Né? O cavalo ali ele ficaria numa posição muito cômoda, né? Se conseguir manobrar o cavalo para o G4. Então, dama H5, evitando justamente o cavalo G4. E aí, agora manobra-se o outro cavalo. Lembra daquele posto avançado que eu falei? Então, agora a possibilidade de ocupar aquele posto ali, se tomar de bispo, e aqui já está oferecendo a troca de bispos, né, ao mesmo tempo. Então, esse cavalo ele tem grande chance de ocupar aquela casa, porque o bispo já está aqui oferecendo a troca de bispos. E se jogar o bispo aqui, o cavalo toma. Aqui não pode por causa da torre, aqui não pode por causa dos dois cavalos da dama, e aqui não pode por causa da dama e da torre. Então, o bispo provavelmente não tem outra chance, trocou o bispo. E aí também agora o rete ficou livre daquela ameaça do bispo na diagonal do roque. Dama é assim que foi jogada, tocando então a torre. E o cavalo aqui ataca a dama e defende a torre e ataca o peão. Então, assim, agora esses cavalos no centro, eles são muito fortes. E você vê que os cavalos do Capablanca ficaram presos na defesa, né? Eles não tiveram muita saída aqui. Os cavalos são escravizados em cima. Sim. Um defendendo o outro ali. Aqui tinha esse também, mas não pode jogar porque o cavalo está cravado por causa da dama, né? Só para vocês verem, tá? A dama pendura a dama. Aqui não, aqui já defende a dama antes de jogar esse, que é um duplo, né? E aí foi jogado dama C5 novamente para sair da linha também, para evitar esse duplo. E chegou então, o cavalo chegou naquele posto avançado de C6. Olha que ele parece que está entregando o cavalo, mas ele está atacando a torre. Então, é necessário primeiro tirar a torre da posição ali, e aí volta o cavalo que estava atacado. Está tudo bem. E agora, cavalo E5 foi jogado, atacando o cavalo, querendo trocar as peças e tudo mais, tampar a diagonal da dama, né? E outras ideias más. E aí vem um lance brilhante aqui, ó. Torre D5, exclama. E aqui, meus amigos... Ataca a dama e o cavalo. E Capablanca abandona aqui, né? Porque ficou muito difícil dar continuidade nessa posição, que agora está tomando aqui, está atacando aqui. Embora se jogasse, por exemplo, cavalo C4 aqui, contra-atacando a dama, né? Tomava, cavalo aqui, aí o cavalo fica sem volta, né? Aí joga para A4, certo? E ele fica totalmente deslocado, esse cavalo, é como se fosse uma peça a menos, né? Então, depois de torre C2, cavalo A4, tem, por exemplo, cavalo D5, né? Cavalo D5, tá tocando aqui, tá tocando ali, tá ameaçando um duplo aqui. Então, quer dizer, você vai tirar a torre para defender e vai tomar um duplo ali. Então, aí já é o problema da qualidade novamente aqui, né? Então, assim, ficou difícil para o Capablanca, percebeu que desde aqui que não haveria possibilidade de continuar essa partida. Então, vitória das brancas, o Ricardo Hertz ganhou do Capablanca nesse torneio de Nova York de 1924 com essa partida, ok? Bacana. Bom, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês hoje, das aberturas irregulares, para a gente fechar, então, as noções básicas das aberturas. Espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido guardar as principais informações aí, que elas possam ajudar vocês no desenvolvimento do seu repertório de xadrez. Gostei muito. Obrigado aí, Glaicos. Obrigado, Glaicos. Daqui a pouco eu coloco no canal e a gente vai estudar bastante as aberturas, então. Criar uma playlist lá. Eu não vi perguntas. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais, entre no nosso clube de xadrez, curta, comente e compartilhe.